O retorno de um grande personagem ao Brasil. Ele é metade humano, metade vampiro. Junto com ele, muitas lendas, um assunto extremamente interessante, o vampirismo. O Dhampir retorna ao Brasil graças ao esforço do Leonardo, da editora 85, que literalmente peitou o retorno do personagem ao mercado editorial brasileiro. Ele, como fã do Dhampir, entrou em contato com a Bonelli, foi se informar a respeito de todas as questões relacionadas a licenciamento, montou a sua própria editora, fez a edição, a tradução, a publicação e agora está distribuindo em todo o Brasil. Realmente foi um empenho da sua parte e tudo começou com a paixão de fã, de leitor, não é, Leonardo? Sim, eu sou leitor da Bonelli há 20 anos, né? E depois do ano passado, o Júlio Schneider gravou um podcast sobre a Bonelli com o pessoal do Confins do Universo e falaram dos materiais que não vinham para o Brasil por diversos motivos e a gente pensou o que a gente pode fazer para poder ajudar, né? Então veio essa ideia, aí a amizade minha com o Adriano Lawrence, que estava trazendo o Dylan Dog para o Brasil, a gente começou a conversar e ele me explicou como é que era o procedimento, o que ele teve que fazer. E aí, com essa ideia, a gente mandou uma proposta, né, para a Panini Italiana, que é a responsável por licenciar esse material para o restante do mundo, né? E eles aceitaram a proposta de trazer o Dhampir nessa edição, que hoje ela está compilando as histórias italianas número 13 a 16, né? Em sequência direta ao material que a Mitos publicou em 2005 no Brasil. Então, no Brasil foram publicados apenas 12 números. Né? A Mitos começou do número 1, né, até o 12, então contando toda a origem, a saga, do 1 ao 12. E o Leonardo optou de dar continuidade, respeitando os antigos colecionadores, leitores que já tinham os 12 números e agora tem a possibilidade de ler a sequência mais 4, né? 13, 14, 15 e 16. Exato. Essa sequência a gente manteve a numeração e preservou o 1, 2 e o 3 para futuramente a gente fazer uma republicação do material da Mitos nesse novo formato, né? Então, as primeiras 12 edições sairão de 4 em 4 em mais 3 volumes desse calibre aqui, né? Desses encadernado como esse aqui. E depois você pretende dar continuidade aos inéditos também. Exatamente. Já está em produção a tradução das histórias 17, 18, 19 e 20, que vão contemplar o volume 5. Aí sim um volume já de inéditas, né? Dando sequência a esse material. Por que da sua opção em escolher o Dhampir, né? E a motivação que fez com que você abrisse inclusive uma editora para poder publicar o personagem. Por que é que você gosta tanto desse personagem? No que é que ele chama tanto a sua atenção como leitor? Então, eu estava no auge da leitura da Bonelli quando a Mitos começou a trazer esses materiais. E ele teve, vamos dizer, a vida mais precoce, né? Ele foi o único que na edição 12 já foi cancelado. E a gente gostou muito do personagem, né? Então, quando veio essa ideia, o que trazer para o Brasil, a gente pensou naquele que deixou os leitores mais ansiosos, né? E mais tristes, né? Com o cancelamento. Então, foi essa a ideia. E a criação da editora foi por questões que, para trazer esse material para o Brasil, a gente não poderia trazer como pessoa física, né? Então a gente foi obrigado a criar e dali foi se desenrolando toda a história até a data do lançamento em março desse ano. Você nunca tinha tido nenhuma experiência editorial antes? Você, quer dizer, estreou, você foi se informar de tudo, porque a publicação envolve um processo complexo, né? De direitos autorais, da edição, da tradução, de todo o processo gráfico, distribuição. Você partiu do zero para chegar até o momento aqui do lançamento. Da parte editorial, a única coisa que a gente dominava era a tradução de inglês e italiano, que a gente já mexia com isso, mas a gente não tinha nenhum conhecimento editorial. Então o que a gente fez? Entramos em contato com o Júlio Schneider, que é um dos especialistas. É o maior especialista Bonelli no Brasil, Júlio, espetacular. Exatamente. E ele deu todo o respaldo de conhecimento, ele nos ajudou, instruiu para que chegasse nesse resultado. E com esse aprendizado, a gente, além de ainda continuar tendo o apoio deles para as próximas edições, que ele faz questão, por ser um grande entusiasta do material, a gente também aprendeu muito. Então, alguns erros que a gente identificou nessa edição, a gente espera não repetir. Por que o nome da editora, 85? É o ano que eu nasci. É difícil dar nome para as coisas, né? Então eu pensei, é um nome simples, né? Já tem a editora 34, que ela mexe com literatura russa, então a gente aproveitou a ideia e uniu com
com o ano de nascimento, né? Bom, para quem nunca ouviu falar do personagem, né, o que é que você destaca como atrativo da saga? O personagem criado pelo Mauro Bozelli, né, que é hoje o curador do Tex, né, um grande roteirista italiano, muito mais do que roteirista, editor, enfim, mas que trata de um assunto muito interessante, essa questão do vampirismo, né, o Dhampir, né, na verdade o Draca, né, ele é uma mistura de vampiro com humano, né, a mãe dele, né, engravidou ali de um vampiro e ele é um caçador de vampiros. Toda a saga é baseada nessa caça e nessa identificação desses que são os vampiros por completo e os que são os meio-vampiros, que são aqueles dominados, né? Esse exército aí de praticamente humanos que são dominados pelos vampiros, não é, Leonardo? Um dos diferenciais desse material é que ele trata o mito do vampiro com um profundo estudo, né? Cada edição que a gente fez questão de trazer traduzido para o Brasil tem um estudo sobre os mitos do vampiro em diversas partes do mundo. Então o legal, além dessa questão de referência ao mito do vampiro, ele viaja para lugares reais nas histórias. Então quando ele está uma história em Praga, ele cita uma rua que realmente existe. Então você vê ali dentro uma profunda pesquisa dos autores em referenciar o mito do vampiro em locais que as pessoas conhecem, né? Então eu acho que é um dos grandes diferenciais desse material. Que é uma característica da Bonelli, que é a verossimilhança, né? A preocupação em ter a referência histórica, a pesquisa nos mais diversos temas. Mesmo no caso como esse de um tema que ele beira um pouco a fantasia, mas que ele é muito baseado, né, em lendas e situações reais da cultura eslava, bom, e de tantos outros locais onde o vampirismo é presente e muito estudado, né? Exatamente. O europeu ele tem muito disso, né? Esses mitos dos vampiros, né? E outras dezenas de folclores são bem diferentes do folclore brasileiro, né? Então para eles é normal. O termo Dhampir, como você falou, designa do folclore eslavo, né? Isso para eles é uma coisa, é como se fosse uma história do Saci Pererê aqui, né? Só que essa junção de fatos históricos com esse mito transforma no sucesso que ele é até hoje, né? Passa da edição 200 na Itália, né? E além disso, mostrando o contexto também de países devastados pela guerra, né? Então trazendo um pouquinho dessa coisa ali, União Soviética, né? No surgimento ali do personagem, conflitos, enfim, questões políticas que são muito bem abordadas, né? Quando se fala a respeito dos exércitos, dos interesses, então tem toda uma contextualização extremamente interessante em cada roteiro do personagem, idealizado pelo Bozelli e que depois, na continuidade, teve outros roteiristas no time dando a continuidade à saga, né? Até porque é uma série muito longa, né? O autor ele precisa criar uma equipe de pessoas para poder manter a produção. Mas uma coisa interessante que você falou, o Dhampir não é uma história só de terror, apesar de tratar do mito do vampiro. Tem histórias que são somente sobre guerra, né? Tem essa questão, esse fundo político, né? Como uma crítica. A segunda história ela tem uma crítica muito interessante sobre as guerras onde muitos inocentes morrem, mas não é retratado nos jornais, por ser um país pequeno, um país sem expressão. E essa crítica ela é clara, então ele não é somente um material de terror, né? Isso precisa ficar bem claro para os leitores, né? Por exemplo, a questão até da Tesla, né, no início, que ela está perdida num cenário de devastidão, né? E ela é uma rebelde, né? Ela se rebela, ela que deveria servir, né, a um exército, a uma ideologia, e ela se rebela, acaba sendo perseguida. Então tem muitas questões interessantes que, se a gente começar a fazer um paralelo até com as questões da geopolítica mundial, é extremamente atual, né? Exatamente. A Tesla, ela já traz esse mito do vampiro mais acirrado, né? Porque ela é criada por um mestre da noite, se rebela contra ele e cria vínculo e amizade com humanos, né? Inclusive até mais futuramente até paixão, né? E o Harlan, ele é o misto do vampiro com o humano, e o Kurjak, que é o soldado de guerra, ele é puramente humano, né? Então você tem um estudo... E traz com ele já uma carga de
de um ranço, de um ódio de ter vivenciado guerra, então isso também contribui com essa construção dos personagens. Ele traz isso marcado na psique dele, né? E é esse estudo dessa personalidade desses 3 personagens que torna eles tão carismáticos para os leitores. Agora, até recentemente, interessante a gente citar também, houve o encontro do Dumper com o Dylan Dog, né? Foi uma edição, na verdade começou no Dumper e concluiu no Dylan Dog, então 2 edições que formavam uma mesma história. Porque são universos, né, que de certa forma se aproximam, o mistério, a investigação, foi um crossover interessante na Itália. Uma das questões, como a gente escolheu, né, trabalhar com a cronologia, a gente já está muito longe. Mas assim, tem muitos leitores que pedem para a gente adiantar esse material, né? Aí ele entraria teria que ter um conluio com a Mitos, né, que hoje detém o direito do Dylan, né? Aí eu não sei como que a gente faria, então eu acho que é melhor a gente... Começar do começo, mas você fez corretamente, né? Apresentando o personagem, começando do início a republicação da saga desde o começo, para que todos tenham a possibilidade de conhecer a origem do personagem, que é contada nas primeiras edições, né? Aliás, o Draca, ele se conhecendo, né? Porque a saga do Dumper, nem ele mesmo sabe o que ele é. Aí que ele vai entender o histórico dele, então tudo isso é uma contextualização interessante. Mas é importante citar que quem não conhece nada do personagem e adquirir esse volume, vai ler aqui 2 histórias autoconclusivas totalmente completas, né? Vai entender completamente o personagem e 2 histórias inclusive muito bacanas. As histórias escolhidas, elas são fechadas, né? E o personagem ele tem algumas histórias que mexem com a mitologia dele, né? Mas algumas não. Então você consegue ler sem prejuízo de entendimento, né? Isso que é uma coisa bacana desse tipo de série, né? Agora, hoje existe uma dificuldade, né? E para todas as editoras, com a questão da distribuição. Infelizmente, as bancas de jornais estão diminuindo, a distribuição em lojas físicas ela é cada vez mais difícil. E você partiu por um caminho, que é o caminho lógico, que é da distribuição através da internet. Hoje, quem quiser adquirir o Dumper pode encontrá-lo, por exemplo, na Amazon. Sim, ele está disponível na Amazon diretamente com a editora, né? E também nesses eventos de quadrinho a gente está trazendo para fazer a venda presencial. Qualquer um que está assistindo, poxa, eu gostaria de adquirir agora, pode ir através da Amazon ou também do site da editora. Sim, a gente tem um e-mail que é 85editora@gmail.com. A pessoa pode fazer contato que a gente passa os procedimentos para compra. Bem, o lançamento do Dumper, né, ele traz ao mesmo tempo questões muito bacanas, a volta do personagem e o empreendedorismo, né, do Leonardo em assumir toda a publicação, né, porque ele poderia ter parado só na questão do fã, que tem vontade de ver o personagem de volta, mas não tem as ferramentas para que isso fosse possível, né, e ele fez todo o caminho da maneira correta, né. Quer dizer, primeiramente a aquisição dos direitos autorais, né, através da Panini, que é a responsável, né, pela distribuição dos direitos para outros países, o contato com a Bonelli, a aquisição do material, tradução, o lançamento com uma qualidade muito boa, essa opção de juntar 4 edições, porque aí quem compra pela internet já recebe também, não é, Leonardo, um material já mais encorpado, né? Então tem ali, quer dizer, mais de 300 páginas de leitura, então você fez um estudo, um planejamento editorial para poder atingir o público da melhor maneira possível. Sim, uma referência que a gente teve na questão editorial foi o Face Oculta, lançado pela Panini, que fez a mesma coisa, ele compilou 4 histórias. Quando a gente viu aquele material, a gente olhou e falou, é isso que a gente quer fazer. Aí a gente, quando escolheu o Dumper, a gente pensou, bom, a estrutura vai ser essa, então vamos atrás de histórias inéditas, e foi a decisão que a gente tomou, né? A questão editorial, a gente teve que aprender tudo, né? Teve a contratação de direito, teve letreiramento, tradução, a diagramação, tudo isso foi aprendizado. Então foi um processo longo, foi prazeroso e foi muito aprendizado, né? O tempo todo. A tradução foi feita pelo próprio Leonardo, como um apaixonato dei fumetti italiani, né? Então ficou fácil, né? Porque aí se torna um prazer, né, fazer a tradução, e teve essa supervisão do Júlio Schneider como um maior especialista Bonelli no Brasil. Então, quem quiser adquirir a revista, né, o livro, né, do Dumper, pode através da editora ou através da Amazon e vai receber em casa. Agora, a conversa tem uma segunda parte aqui com o Leonardo,
porque ele não resolveu parar por aqui, né? O Dumper continua com novas edições, mas ele resolveu buscar outros personagens, né? Como fã dos quadrinhos Bonelli e dos quadrinhos italianos de uma forma geral. Lógico que a nossa vontade é que todos fossem publicados no Brasil, mas um passo de cada vez. E daí você fez uma escolha e escolheu um segundo personagem que eu diria que depois de Tex é o mais icônico e mais famoso da Itália, por tempo de publicação, quantidade nas bancas, enfim, repercussão. Por que você escolheu esse segundo personagem para fazer parte do cast da sua editora? Bom, como leitor, sou muito fã do Diabolik, que é um dos personagens de maior sucesso da Itália, né? Somando as 3 edições mensais, vende mais de 1 milhão por ano, né? Então ele é tão poderoso na Itália, em questão de qualidade, que o Tex. Então, assim, ele já teve 3 passagens pelo Brasil, que foi com a editora VEC, lá nos anos 70, com a Nova Fronteira, e depois nos anos 90 com a Record. E desde aquele momento, ele deixou de ser publicado e não houve interesse de outras editoras, né? Então, qual que é a ideia? Visando essa questão de trazer um produto um pouco mais bem elaborado, a gente vai compilar também 4 histórias do Diabolik num volume único de 480 páginas, seguindo a receita que a gente fez com o Dumper. O Diabolik, ele é publicado na Itália há muitos anos, nesse formato aqui, que é um formato conhecido na Itália como formato Diabolik, né? Seria um formato pocket, né? Olha aqui, só para ter ideia na comparação com o formato italiano, ele é um pouco menor. E a história desse formato é muito interessante, porque as irmãs Giussani, né, a Angela e a Luciana, elas criaram esse formato justamente porque elas andavam muito de trem em Milão, e elas observavam que nas estações de trem, as pessoas que andavam no trem, de manhã, o trem lotado, elas tinham dificuldade para ler os jornais, porque você ia abrir o jornal, você incomodava a pessoa que estava do lado. Então elas pensaram num formato que a pessoa no trem ela conseguisse ler sem incomodar o outro. E elas criaram esse formato em que você tem sempre 2 sequências de quadros, né? Na maior parte são 3, 4 quadros no máximo, ou 2 quadros por página, e nesse formato aqui, Pocket, que é o formato consagrado do Diabolik. O Leonardo resolveu lançar nesse formato original, mas fazendo a compilação de 4 volumes. Então nós teremos mais ou menos isso encadernado, vai ficar aqui dessa grossura de 400 páginas, né? Sim, sim, uma gramatura um pouco menor, né? Para ele não ficar com esse volume, mas a ideia é incluir 4 histórias. Então ele vai ser um tijolinho assim, nesse formato, né? Com 4 volumes. E quais histórias que você selecionou para lançar o Diabolik, relançar, trazer de volta o Diabolik ao Brasil? Então, a princípio, por ser um material que envolve espionagem, alta tecnologia, é um material que fica datado muito rapidamente. Então, assim, hoje, um espião usa celular, mas nos anos 70 ele discava telefone antigo, né? Tinha aquelas escutas, né? Para grampear o telefone, ele tinha que se amarrar no poste ali para fazer a escuta, um equipamento grande. E isso aconteceu com o próprio personagem, a história dele evoluiu, a tecnologia acompanhou, né? Então a gente falou, não vale a pena, apesar da qualidade das histórias dos anos 70, 80, não valia a pena a gente começar com histórias daquela época. Pode ser que o leitor de hoje não entendesse o porquê que ele não usa um celular, ou, sei lá, uma microcâmera, alguma coisa assim. Então a gente optou por começar no ano 2015, né? As edições lançadas em janeiro, fevereiro, março e abril. São histórias mais recentes. Exatamente. De janeiro até abril vai ser o pontapé inicial desse personagem, esse retorno ao Brasil. Até porque hoje na Itália, o Diabolik ele sai a cada 10 dias. São 3 edições por mês. Então tem o Diabolik, a edição normal essa daqui, que já está no 850. Exatamente. Aí ele tem o Seconda Ristampa, né, que seria uma republicação, está no 600 e pouco. E tem o Swiss, o Diabolik Swiss, que seria uma terceira republicação. Então são 3, eles saem a cada... Dia 1, dia 10, dia A cada 10 dias sai o Diabolik. E tem uma espécie de um Diabolik anual, que na verdade é semestral, que é o Grande Diabolik, que conta detalhes importantíssimos da origem do personagem, enfim, sai no formato italiano a cada 6 meses. O Diabolik, nós temos até aqui uma figure action do Diabolik. Ele é um personagem que
eu não sei, vou chutar aqui, mas eu acho que deve ser o recordista de licenciamento na Itália, porque tem tudo do Diabolic, chaveiro, miniatura, cara, tem fã-clube, tem almofada, tem a faca do Diabolic, tem uma série de produtos relacionados ao personagem. Eu já vi lençol, olha, é uma coisa assim impressionante, né? Então o Diabolic é muito a cara da Itália, como o Tex, é um personagem extremamente simbólico, que se mantém em bancas há muitos anos, né? Então não é à toa a escolha de trazê-lo de volta ao Brasil. Exatamente. Hoje a gente pode dizer que o Diabolic ele faz parte da cultura do italiano, né? Não existe nenhum italiano que não conheça, não tenha lido em algum momento da vida, né? Ele vai para a praia, ele vai para as férias, é uma leitura rápida, uma leitura ágil, né? Inteligente, e eu acho que ela representa hoje a cultura do italiano, assim como o Tex. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade, que eu estive lá em Milão na editora Astorina com o Mário Gomboli, que você teve o prazer de conversar também, que é o responsável pela editora hoje, uma pessoa extremamente simpática. E eu tinha uma dúvida, eu não entendia por que essa publicação se chamava Diabolic Suisse. Porque aí a gente fica na dúvida, será que é algum termo que a gente não conhece do vocabulário italiano e tal? Eu falei, eu vou perguntar para ele, eu estou aqui, não vou perder essa oportunidade. Mas por que chama Suíça? E ele me explicou que Suíça é o barulho, então seria a onomatopeia, o ruído, quando o Diabolic joga a faca, né? Então seria a onomatopeia do momento em que ele atira a faca contra o inimigo, né? E esse som é tão emblemático na história do Diabolic porque é a arma que ele usa, né? Ele não é um personagem que tem um revólver, outro tipo de arma. A arma dele é a faca branca, né? E é o som que ela faz cortando o ar para matar alguém que dá esse nome da segunda estampa do personagem, né? É o suíço, né? E um universo de personagens muito interessante. A Eva Kant, que é uma mulher extremamente sedutora, igualmente perigosa como ele, né? Por isso que fizeram o par, porque combinam os dois, né? Porque ela age junto com ele. E o inspetor Ginko, né? Que sempre tenta prender o Diabolic e nunca consegue. E o Diabolic tem essa questão do anti-herói, né? Porque ele é aquele que, vamos dizer, como se roubasse do rico para dar para os pobres, mas ele não dá para os pobres, mas rouba dos ricos, né? Então ele é o anti-herói. O Diabolic, nos anos 60, teve um momento que as autoras distribuíram em escola o Diabolic, que foi proibido por um tempo. Por quê? Porque o personagem ele é um anti-herói, né? Ele rouba dos ricos para a posse dele, né? Esse é o prazer dele. E quando ele vai num lugar que tem um cofre inacessível, cheio de sistemas de segurança, aquilo se torna um desafio para ele pessoal. Aí que ele se empolga mais ainda. Exatamente. E a contraparte dele, talvez com a mesma inteligência, né? Só que talvez um pouco menos, é o Ginko, que faz o lado bom, que é o policial, que é obcecado para caçar o Diabolic, né? E essa contraparte é que gera esse sucesso há mais de 40 anos, né? E olha só que interessante, ele é tão forte na Itália que ele serviu de inspiração para outros personagens, e eu cito aqui o Super Pato, que na Itália se chama Paperinik, né? Inspirado em Diabolic, né? E a criação do personagem Fantomius, que é o personagem que viveu em Patópolis no início do século XX, cujo diário deu origem ao Super Pato. E no universo do Fantomius, que é feito espetacularmente pelo Marco Gervasio, né, que é um autor italiano, existe o Fantomius, ele tem uma parceira que é a Dolly Paprika, que seria a Eva Kant, e tem lá o Inspetor Pinco, que seria o Ginko. Então é muito interessante, né, a influência que o personagem já gerou para outros autores, em outras editoras, em outros segmentos, enfim. Então realmente é um personagem bastante forte, muito interessante e com histórias autoconclusivas. Quem lê uma história vai entender, não tem continuação. São histórias autoconclusivas de investigação e muita ação, né, Leonardo? Nessa época que o Diabolic começou a fazer sucesso, vários personagens tinham esse sufixo, né, do lik, né? Tinha o Satanic, né? E a maioria deles eram anti-heróis, né? Que fizeram um certo sucesso na época, mas quem realmente passou para a história foi o Diabolic até hoje, né? O Wiki praticamente entrou para a gramática italiana como um sufixo de anti-herói, como você falou, porque eles passaram a usar, em muitos programas de televisão também, que fazem paródias, enfim, estão sempre usando esse sufixo.
tem tudo para ser um grande sucesso e despertar a curiosidade dos leitores. Com certeza, é isso que a gente espera, que ele volte e que ele fique no Brasil, que eu acho que muitos leitores vão ter a oportunidade de revê-lo e outros de conhecê-lo também. Tá aí, a volta do Dhampir, a volta do Diabolik. Eu não vou perguntar para o Leonardo se ele tem vontade de trazer outros personagens, que eu sei que a resposta é sim, mas vamos dar um passo de cada vez, né? Vamos divulgando aí um por vez e na medida em que as publicações forem tendo repercussão, logicamente que ele terá a iniciativa de trazer outras. Parabéns aí pela iniciativa que você teve de tomar as rédeas e de ter o controle geral e possibilitar a publicação chegar às mãos de quem tiver interesse. Eu que agradeço esse momento para poder estar falando sobre esse projeto e a gente espera que ambos sejam um sucesso e que a gente possa continuar trazendo personagens italianos que encantam as gerações, milhões de pessoas, né?